Bem-vindos ao Vai Dar uma Curva. Esta semana estamos em direto de Amares, onde vamos falar com o Presidente Manuel Moreira, Presidente do município, e também com o Luís Mira, o proprietário do projeto Casa da Tapada. Este fim de semana, Amares vai estar de portas abertas, assim como as suas quintas, para festejar o Dia Nacional do Vinho. Vamos ter aqui, de certeza, uma agradável conversa, porque o vinho já cá está. Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco. É um prazer enorme vir a Amares celebrar o vinho verde. Vamos ter aqui um fim de semana em cheio, com as quintas abertas para quem nos queira visitar. O que é que representa o vinho verde para o município de Amares? Muito bom dia, Rafael. É um prazer imenso estar aqui a conversar um bocadinho convosco na Antena Minho. Este evento tem uma importância tremenda porque, de facto, o vinho verde loureiro é, de facto, o ícone ao lado da laranja de Amares. E, de facto, eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os proprietários das quintas que abraçaram este projeto e que, de facto, vão manter as portas abertas. Eu disse há um bocado que, de facto, o tema é aliciante e é bonito, é agradável, porque Amares é um concelho simpático e com boa gente que sabe receber. Portanto, estar as portas abertas para visitarmos as quintas, onde estamos hoje, na Quinta da Tapada, para mim, para Amares, é um grande prazer e, de facto, é este o objetivo que nós temos de promoção daquilo que nós temos de bom no nosso concelho. Este projeto do vinho está enquadrado numa estratégia nova que o município adotou ou tem vindo a trabalhar nos últimos tempos, que tem a ver com a enogastronomia. A gastronomia e o vinho, neste caso o vinho verde, que é o vinho da região. O município optou por apostar forte nestes dois campos. Por alguma razão específica? O que é que os levou a apostar nesta estratégia de promoção do enoturismo? O que nos levou, de facto, repare, o vinho e as quintas de qualidade que nós temos levou-nos um bocadinho também a refletir um bocadinho daquilo que nós temos de bom. Nós temos uma gastronomia muito boa, de excelência, em Amares, e o enoturismo, de facto, nós pensámos que era uma forma de caminhar. Dizia um bocado o Rafael que Amares está muito perto de Braga e Braga não tem essa potencialidade. Nós temos que ter. E temos de ter essa potencialidade para servir quem vem a Braga. Braga é, de facto, um concelho de referência em que há muito turismo. Aquilo que nós queremos, e isto é muito bem falado na Cimcávado, nós queremos que o turista venha, de facto, a Braga, venha a Vila Verde, venha a Amares, venha a Terras de Douro, vá a Barcelos e vá a Esposende. E esta é, de facto, aqui uma potencialidade que temos e que temos de dinamizar, incentivar e partilhar com todos aqueles que querem ser bem servidos. Por isso, esta proximidade a Braga tem muitas mais-valias para quando se quer apostar em duas áreas como o turismo, como os vinhos e a gastronomia. Claramente, acima do Cávado, à qual nós pertencemos, tem feito um trabalho excelente. Nós sabemos, hoje não, que a pandemia, infelizmente, neste tempo de pandemia, o turismo abrandou, infelizmente, mas, de facto, aquilo que nós pretendemos é que, de facto, os turistas venham ao nosso cima, ao nosso município, e venham a Amares. E Amares, o que tem que oferecer é, de facto, o vinho da excelência que está aqui à nossa frente, de facto, loureiro, é a gastronomia, é a parte cultural. Somos o único concelho que temos 3 mosteiros, o de Bouro, o da Abadia e o de Redufe, banhados por 2 rios, o Homem e o Cávado, que mais nenhum concelho tem essas capacidades. E por isso é com isto que nós temos de bom e que nós queremos, de facto, promover e, sobretudo, atrair pessoas ao nosso concelho. A única forma de dinamizar uma economia é atrair pessoas. E isto é, de facto, o que nós temos de bom, juntamente com as pessoas, que as pessoas da Amares é gente boa, gente que sabe receber, de uma humildade tremenda, de trabalho, numa altura em que a resiliência é fundamental para trabalharmos, para combater esta pandemia. Nós cá estamos firmes e competentes a pensar no futuro. Nós estamos na Casa da Tapada, uma casa com muitos anos de história, foi construída em 1540, salvo erro. Fala-nos um bocadinho sobre este projeto que tem pensado aqui para a Casa da Tapada. A nossa família produz vinhos desde 1667, o que é um orgulho representar hoje, nos nossos dias,
uma família com tanta tradição, e não melhor do que investir fora da nossa região de origem, com uma quinta emblemática. E, portanto, a Casa da Tapada, Quinta Casa da Tapada, é claramente um sinal dessa mesma emblema. Portanto, o vinho é cultura e a cultura é vinho. E, portanto, dentro deste princípio, é fundamental nós termos o património como alicerce de criação de bons vinhos. Portanto, a Quinta, felizmente, tem as condições naturais para poder produzir vinhos de qualidade, entre os quais está este loureiro, que o Conselho, muito bem, procura promover e desenvolver. Do ponto de vista enológico, queremos fazer vinhos sérios, com muita postura internacional, aquilo que nós chamamos vinhos verdes, bons vinhos brancos, não é só vinhos verdes, porque a maioria das pessoas tem aqui uma percepção de que o vinho verde tem uma característica especial, e eu diria o especial é a localização. Portanto, o gás, o açúcar não fazem parte nem atribuições de características da região alguma. Aquilo que faz sentido é fazermos bons vinhos brancos na região dos vinhos verdes. Elas no passado diria-se que eram verdes porque se colhiam um bocadinho antes da maturação. A gente aqui hoje, e aquilo que é as boas práticas enológicas que temos que aplicar aos bons vinhos, hoje indica-nos que temos que ter boas maturações para ter bons vinhos. Portanto, aquilo que foi em tempos um significado da região dos vinhos verdes, hoje claramente é só um sinal da região, é um sinal que temos que fazer bons vinhos para poder levá-los além fronteiras. Há uma pergunta. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondeu, claro que sim. Há uma pergunta que eu tive sempre na dúvida se era a primeira pergunta que lhe ia fazer ou não. Porque há sempre aqui uma vontade intrínseca de o fazer. O que é que faz um alentejano em pleno coração dos vinhos verdes? Faz bom vinho. O que é que o fez vir até cá acima? Explique-me lá como é que isto surgiu. É relativamente fácil, porque o meu avô, desde sempre, foi um frequentador das termas de Gerês. E, portanto, tinha muitos amigos no Norte. E, naturalmente, a minha vivência, o meu crescimento foi com pessoas do Norte e sempre com vinho verde à mesa também. Portanto, havia vinho alentejano, mas havia vinho verde. Portanto, isso acaba por nos deixar alguma semente. Essa semente fez-nos procurar um projeto no vinho verde. Portanto, é um pouco isso. Não é muito mais do que isto. E, claramente, uma vontade de mostrar que a região tem um potencial muito grande e que ainda não está, no meu ponto de vista todo, revelado. É preciso investir, é preciso dar a conhecer aquilo que de bom aqui se pode fazer. O que acabou de dizer, de facto, é um tema que já há muitos anos se fala. É verdade que o vinho verde tem hoje uma imagem que não tinha há 10 ou 15 anos atrás, muito por culpa dos empresários que investiram fortemente na melhoria contínua dos processos e a renovação dos próprios processos. Mas nós temos outras áreas do país, como por exemplo o Alentejo, que já são regiões com já numa fase bastante avançada de produção de vinho e não só. Principalmente na parte do enoturismo, por exemplo, que é uma área que também já há alguns anos nós falamos que o território tem um potencial enorme, mas continuamos com este potencial enorme. Pela experiência que traz do Alentejo, o que é que nos falta para darmos este passo que andamos aqui a emperrar aqui já há alguns anos? Ainda bem que faz essa pergunta, que é uma pergunta que eu, quando vi com ilusão, como é normal, todos nós quando chegamos a um determinado sítio, levamos a algumas ilusões que às vezes se transformam em desilusões. Faz parte, não estou com isto a lamentar-me. Eu diria que esta região falta ter orgulho em si própria. A região tem muita falta de orgulho em si própria. Acho que faz ou pode-se fazer bem feito, mas eu acho que falta ainda mais as pessoas valorizarem aquilo que têm. Nós precisamos sempre, isso é uma coisa que eu constato, se calhar um pouco transversalmente, mas aqui ainda mais,
que as pessoas nem sempre valorizam aquilo que têm. Portanto, é preciso acarinhar quem está a fazer algo para desenvolver. É preciso isso, é fundamental isso. Até porque o processo de investimento é sempre um processo penoso. É um processo de investimento, não é um processo de ganhar lucros, é ao contrário, é de investir. E, portanto, é preciso às vezes algum carinho do ponto de vista, até quando digo isto, da população em geral. O investidor é sempre mal visto, infelizmente, no país inteiro. Não estou aqui a dizer, não é só no Norte. É no país inteiro. Aquilo que faz sentido é que o investidor, quem vem fazer alguma coisa para desenvolver o território, deva ser acarinhado, quando digo isto, por todos. Não tem que ser especificamente por este, por aquele. Felizmente temos tido, da parte da autarquia, também há alguma colaboração. Às vezes gostaríamos que fosse melhor, mas isso é como tudo. Nem sempre sabemos que há alguma inércia dentro das próprias estruturas camarárias, que é preciso às vezes vencer e isso é preciso às vezes desafiar. Eu diria que o mais importante de tudo é nós conseguirmos valorizar e as pessoas valorizarem aquilo que têm no território. Eu acho que falta esse orgulho e sinto muitas das vezes que é aí que está a grande parte da não valorização. Vou dar um exemplo. Se nós formos a um restaurante e pedirmos um mau vinho, não estamos a desenvolver nada. Se pedirmos um bom vinho fazendo, às vezes, se calhar, um determinado sacrifício, estamos a desenvolver numa direção determinada, ou seja, estamos a pôr exigência em quem faz mal fazer bom. Portanto, é preciso, às vezes, nós, indivíduos, pormos exigência. Sem essa exigência é mais difícil de podermos tirar valor no território, porque as coisas só se resultarão quando efetivamente a gente procurar fazer melhor. Quando fala deste amor próprio, estou aqui a subentender que acha que, por exemplo, os vinhos têm um preço baixo, o preço do vinho verde. Acha que há aqui margem de crescimento também no próprio valor do produto? Muito. Há uma coisa que o Alentejo teve no passado e hoje não tem tanto. Há uma produção informal, ou seja, que não é certificada. O país é isso. O país vitivinícola é um pouco isso. Antigamente as pessoas faziam vinho de forma informal, portanto tinham vinhas relativamente pequenas e plantavam e faziam vinho para autoconsumo. O negócio foi-se desenvolvendo e as pessoas, algumas delas, começaram a abandonar o autoconsumo para comprarem vinhos já feitos por um terceiro produtor. Ou venderiam uvas, portanto, deixavam a produção para começar a comprar o vinho. Portanto, a iniciativa acaba por sempre vir do autoconsumo. Há determinadas regiões que já o abandonaram quase por completo, é o caso do Alentejo, e portanto hoje há muitos produtores a venderem para terceiros que não produzem, quanto muito vendem as suas uvas a terceiros, não é? No Minho. Quando diz produtores, há produtores de uvas que depois não produzem vinho. Não produzem vinho. Aliás, a grande maioria não produz vinho. O Alentejo não produz vinho. Aqui é o contrário. Não há ninguém que não tenha uva que não produza vinho. Isto depois acaba por levar a um comércio relativamente informal que acaba por ser muito alicerçado em preço. O que não faz muito sentido. A gente, se quer bons produtos, também temos de ter um valor de retorno. Se ele não existir, nunca se pode fazer bom vinho. Como qualquer outra coisa. Portanto, nós queremos qualquer coisa com qualidade, não podemos estar à espera de procurar com preço. Portanto, eu acho que falta um bocadinho isto, falta passar... isto é tempo. Eu não vou dizer que é uma questão imediata. É uma questão que demora o seu tempo. Eu acho que está na época da mudança. O Minho acho que está nesta altura em mudança nesse ponto de vista e, portanto, tudo isto que estamos aqui a fazer, esta promoção que a Câmara faz e procura realizar com os produtores do Conselho, acho que esta iniciativa é muito simpática e deve ser realçada nesse ponto de vista, no sentido de criar valor. É preciso mostrar aquilo que se faz bem. Para quê? Para que os outros, de uma forma informal, não digo desapareçam, não é essa a minha intenção de todo. Aquilo que quero é que as pessoas comecem a ser mais exigentes com elas próprias, com aquilo que consomem. Portanto, é um pouco aí. A gente, em vez de consumirmos qualquer coisa que não tem tanto valor ou que não está, eu até diria, o problema da produção é mesmo esse informalismo. Porque é posto o quê? O conhecimento é o conhecimento empírico, não é um conhecimento científico aplicado ao vinho. Claro. O vinho hoje é muito científico, quer dizer, é específico. O resultado que temos hoje claro, também é dessa investigação, desse envolvimento. Claro. Presidente Manuel Moreira,
a vinda de empresários de outras regiões para a região dos vinhos verdes é uma mais-valia para a região dos vinhos verdes? Rafael, claro que é, e aqui em relação ao Dr. Luís Mira, de facto, vem com a sua experiência, com o seu conhecimento e é uma mais-valia. Eu percebo o desabafo dele, eu percebo, porque de facto, um dos grandes problemas que eu senti aqui em Amares é tentar que todos os produtores de vinho que trabalhem em rede juntos. Quanto mais trabalhar em rede, mais fácil é promover o Conselho e promover os seus vinhos. E por isso é uma mais-valia, um homem com muita experiência no vinho do Alentejo, como sabemos, com muito conhecimento, com muita experiência e que quer dar muito do seu conhecimento aqui nesta zona. E por isso é sempre bem-vindo, com muita dinâmica, com muitas ideias. Às vezes vê-se desanimado, porque às vezes todos os caminhos têm muita pedra e nós temos de saber ultrapassá-las. Ele é um homem muito, muito dinâmico e forte, vai ultrapassar. E nós, a autarquia, esse papel é promover. Nós o que fazemos é promover, pois todo o trabalho tem que ser vosso, é dos produtores. Pronto, de facto, essa produção informal que fala o Dr. Mira é verdade. Toda a gente tem o seu quintal que produz as suas vinhas sem qualidade, portanto, e por isso, combater isso faz parte da nossa cultura. Isto é das nossas raízes. As pessoas preferem às vezes beber um vinho fraco que constrói a sua casa, mas é deles, dão como o seu. Portanto, enfim, isto vai evoluindo. Hoje nós temos em Amares 7 produtores de vinho de qualidade, que uma grande parte exporta e vende dentro do país e fora. E vamos continuar. A Câmara vai continuar a apostar fortemente na promoção e contando de mãos abertas e de braços abertos e cerrados com os proprietários para que de facto esse produto que faz parte da nossa cultura, da nossa gastronomia, da nossa alimentação, seja de facto um produto de qualidade. Este fim de semana que se avizinha e começa já hoje com Amares de portas abertas, é o resultado certo já de algum esforço feito pela própria autarquia para que as quintas se juntem, que trabalhem em conjunto. Temos feito várias iniciativas, umas com mais, outras com menos sucesso. Como disse, não é fácil sentar os 7 proprietários ou 8 à mesma mesa a conversar, é sempre muito complicado. Eu tenho uma opinião diferente e digo, sabem disso, quanto mais trabalhamos em rede em torno de um princípio e de um objetivo, é mais fácil para todos. Eu penso que essa barreira está a ser ultrapassada e esta iniciativa é de facto Amares de portas abertas, é um exemplo que todos abraçaram e por isso vamos continuar, vamos existir, o caminho faz-se caminhando, não podemos desistir com os obstáculos, portanto vamos caminhar. O vinho Loureiro de Amares é de excelência, isto está provado, todos nós sabemos. É aqui o microclima, não temos grande escala, mas ainda há terrenos que podem ser explorados e produzidos e portanto é aquilo que nós pretendemos e queremos. Luís, na região o enoturismo ainda não existe praticamente. Há um ou outro conceito de enoturismo, mas é muito fraco em toda a região dos vinhos verdes. No entanto, nos últimos anos têm surgido vários eventos ligados ao vinho verde, alguns com bastante qualidade. Dá a impressão que nós ainda olhamos para o território dos vinhos verdes como algo em que não queremos usufruir dentro das quintas. Ou seja, há aqui um distanciamento. As pessoas gostam, o vinho verde hoje é bem aceite, é procurado, mas depois as pessoas não entram nas quintas. O que é que nos falta para esbater esta barreira? Eu penso que falta aquilo. Vou voltar ao ponto inicial, mas não insistindo mais. O informalismo que a região tem leva um pouco a isso. Eu diria, as tradições, como o Sr. Manuel Moreira disse muito bem, as tradições que estão no território não se pretendem desenraigar, nem faz sentido fazê-lo. Pelo contrário, a gente deve lutar, trabalhá-las de forma a que elas nos sirvam. As tradições são sempre importantes, é aquilo que levou a que as pessoas sejam de determinada forma. Isso muitas das vezes até o próprio território, a própria modelação do terreno, nos leva a criar determinado tipo de mentalidade. Isso faz parte das regiões. Isso eu entendo, compreendo e aceito, porque essas diferenças têm que existir. Isto para voltar um bocadinho atrás. Esse informalismo que está posto no território, na feitura do vinho,
acaba por, de alguma forma, também levar a que as pessoas olhem mais para o seu vinho e não tanto para as quintas. Portanto, em vez de irmos à quinta ver o que é que eles fazem, não se vai. Porquê? Porque já temos o nosso próprio vinho. Portanto, dentro do território, as pessoas fora do território que queiram visitar a quinta, ou as quintas, se calhar, na globalidade, mas neste caso tem que falar pela Casa da Tapada, que é aquela que representa. De qualquer das formas, nós fizemos uma aposta desde a primeira hora. Portanto, temos o enoturismo aberto, está aberto a quem nos queira visitar. Temos tido, infelizmente, no meu ponto de vista, poucas visitas, talvez porque, no geral, as pessoas não estão disponíveis ou não sabem que existe, porque às vezes também acho que é um pouco desconhecimento. Há uma coisa que eu luto, e aqui se calhar até publicamente, acho que há uma coisa fundamental que é preciso talvez melhorar. Isso eu penso que a autarquia, os produtores, todos em conjunto, como disse muito bem, os 7 produtores às vezes, eu também sou muito a favor que as pessoas devem dar as mãos e dialogar, mas nunca sobrepor-se umas às outras. É preciso um bocado de cuidado. Quando trabalhamos em parceria temos de ter a humildade de saber que temos um lugar dessa parceria, não temos o monopólio da parceria. Isto às vezes é preciso um bocado de cuidado, porque sem isso estamos a minar aquilo que é a progressão do todo. E portanto temos que ter essa percepção imediata. Mas isto queria referir, a sinalização claramente é uma deficiência muito grande. As quintas só podem ser visitadas quando existir uma planificação dessa mesma sinalização, porque o território é muito, eu diria, labiríntico pela própria orografia do terreno, o que leva a dificuldades de encontrar as quintas. E, portanto, a sinalização é claramente um desafio que temos pela frente e que podemos trabalhar em conjunto com a autarquia, tenho a certeza disso, levando as pessoas às quintas. Elas vão perceber que trabalhamos de uma forma a levar qualidade à nossa garrafa, à mesa do consumidor. Isso é uma forma de desenvolver também os vinhos informais, porque as pessoas começam a querer ter orgulho em fazer melhor. Portanto, isto é um bocadinho tudo. Temos que ter orgulho naquilo que vamos fazendo uns e outros. Faz parte da evolução Claro, de claro, uma região. E eu queria voltar outra vez, voltar ao Alentejo. É sempre bom voltar ao Alentejo. Eu gosto imenso do sítio onde moro, do Minho, mas o Alentejo tem sempre um lugar no coração, acho que todos os portugueses, toda a gente que vai ao Alentejo. É engraçado que eu também sinto o mesmo por mim. Começámos a fazer trocas de férias, vamos uns dias lá para baixo, o Luís vem para cima. Com gosto. Mas o que é verdade é que o enoturismo, e há pouco, e bem referia que há falta aqui de amor próprio pela própria região, mas falta também a parte técnica, ou seja, as quintas também têm que se preparar e criar um atrativo, não só para as pessoas da proximidade, mas principalmente para cativar estrangeiros, para cativar pessoas do resto do país. O que é que na região do Alentejo já se faz e que se faça bem, que nós possamos trazer para o nosso território? Eu penso que aquilo que se faz, e pondo aqui um pouco talvez em evidência aquilo que não se faz, é claramente a sinalização, porque sem sinalização é difícil chegar aos sítios. E o Alentejo tem uma facilidade nesse aspecto, como é muito tem tantas plano, curvas, não tem tantas curvas, isso dá-se com mais facilidade que os sítios. O nosso cérebro não tem tanta capacidade de se orientar quando temos muitas curvas. Porquê? Porque não temos horizonte, não conseguimos ver muito para além daquilo que é o próximo monte. A próxima curva. Ou o próximo monte, não é? Aqui não sei se dizem monte, se dizem serra. Lá embaixo é tudo montes. Mas pronto, a orografia tem essa dificuldade e, portanto, a sinalização reveste-se ainda de mais importância. Lá embaixo, obviamente, isso ajuda muito. Nós andamos 10 km num sítio plano, quase certeza que vamos dar com alguma quinta. Isso ajuda-nos muito. Eu penso que foi isso que foi feito. Também foi pioneira. Penso que a Rota dos Vinhos do Alentejo tem à volta de 30 anos. Foi pioneira nesse campo. E isso acaba por ajudar muito. A proximidade a Lisboa também ajuda, porque acaba por ser, naturalmente, haver muita gente que quer procurar locais de visita e também estrangeiros. Portanto, sim, nós sabemos que chegar ao local é essencial.
E nós já tivemos alguns projetos ligados, como a Rota dos Vinhos Verdes, também já existe, apesar de nunca ter tido provavelmente a formalização ou o formato ideal. Há agora um novo projeto que o Turismo Porto e Norte está a encabeçar, que junta as várias regiões ou sub-regiões do Norte. Há um plano é interessante, mas eu gostava que nos ajudasse mais um bocadinho nisto. Que é, o que é que eu posso fazer numa quinta? Eu vou fazer uma quinta só para beber vinho? É apenas isso? Não, é assim, o que é que podemos esperar de um enoturismo? Há várias vertentes. Claramente existe o alojamento, é uma vertente que não tem que existir, não é uma fundamental no meu ponto de vista. A visita a uma quinta, aquilo que é mais importante é que possamos ver as várias vertentes daquela mesma quinta. Quais são as várias vertentes? Naquilo que é o enoturismo, é a vinha e a adega. Portanto, aquilo que nós queremos saber é o que é que aquele produtor tem para oferecer e porque é que ele faz diferente do outro do lado. Portanto, e o fazer diferente às vezes é, se nós pensarmos, aqui não há tanta variedade de castas, estamos a falar de loureiro, alvarinho, alguma trajadura, existe, outras castas, mas eu posso ter um encepamento completamente diferente do vizinho ali do lado. E, portanto, o meu pode ter vinho, o quê? O vizinho do lado. Não, o encepamento. Tenho que trocar isto por miúdos. A composição de uma vinha, se tiver 2 ou 3 castas, tem percentagens diferentes que ocupa essa mesma parcela. E, portanto, essa diferença é que vai fazer a diferença desta quinta para aquela. E, ao mesmo tempo, a altitude, a terra e a exposição solar. Portanto, tudo isso hoje é contabilizado para o resultado final. Não? Se nós vimos porque é que a Casa da Tapada é um produtor de excelência e já o era, e por isso nós estamos aqui e investimos na Casa da Tapada porque acreditamos muito nela, porque isto é uma bacia que está virada a poente, portanto acaba por ter aqui uma grande parte do dia toda com muito sol. Isto é fundamental para as uvas que aqui se fazem, para a qualidade das uvas que aqui se fazem. E, então, isso nós podemos perceber o porquê da escolha de determinadas castas, o resultado final. É isso que as quintas também têm que estar preparadas para explicar. A quinta no passado notabilizou-se muito até por uma casta que não tanto o loureiro, mas sim pelo próprio alvarinho, exatamente por isso. Porquê? Porque a exposição que ela tem aqui é bastante solarenga. E isso ajuda muito a amadurecer o alvarinho. Acaba por ser. Nós estamos numa das regiões onde a casta loureiro é a princesa da região. A sub-região dos vinhos verdes tem várias castas, mas esta aqui em específico, o loureiro em Amares, é muito, muito tradicional, é muito característico. Entre Lima e Cávado é aqui muito Exato. característico. O porquê que isto acontece? Ele encontra aqui a sua expressão maior, eu diria assim. O loureiro é uma casta semi-aromática, portanto tem aqui algumas capacidades de nos surpreender com alguns aromas. O loureiro, porque é que lhe chamamos de loureiro? Porque ela tem semelhanças com o loureiro. As características vegetais da casta levam-nos a lembrar o loureiro e por isso ela tem esse nome, não é por acaso. E isso acaba, no meu ponto de vista, a ter uma faculdade muito grande que não está explorada. É uma casta que envelhece muito bem e que não está explorada, que dá vinhos de 4, 5 anos de guarda muito bons. É preciso explorar essa vertente. Ainda andamos muito por vinhos novos, isso é uma daquilo que eu mais me insurjo até na região. A região tem uma capacidade enorme de fazer envelhecer os seus vinhos brancos e procura cada vez mais dar vinhos novos. E isso é uma tristeza. Luís, este tema do envelhecimento do vinho verde tem meia dúzia de anos, se tanto, não é? Que se começaram a falar, sempre menos, provavelmente. O que a verdade é que muitos enólogos defendem isto. Eu próprio já provei vinhos com 3, 4, 5, 6 anos. São vinhos fantásticos. É óbvio que não é o mesmo vinho que nós bebemos no primeiro ano. Ainda bem que assim é. Obviamente. Mas continuamos a ter a resistência de algumas entidades.
Eu acho Porquê? que ainda temos a resistência do consumidor. Eu acho que até Também, não é das entidades, é mas mais do também consumidor. parte das entidades Voltamos- promover, não é? Sim, mas também voltamos sempre ao informalismo. A tal produção informal é do ano. Nunca pensou, uma pessoa que faz vinho em casa não pensa que o vinho vai envelhecer, é para beber. É para beber naquele ano. É para beber naquele ano. E, portanto, como as pessoas não esperam isso do vinho, aliás, pelo contrário, por norma, aquilo que acontece é se esperarmos muito tempo, ele acaba por se estragar. Eu iria dizer uma palavra mais forte, por se estragar. Gosto mais da palavra e ia empregar uma um pouco mais forte, que não valia a pena. Mas esse é um bocadinho o pormenor que falha aqui, que é o quê? As pessoas, no geral, pensam que os vinhos brancos feitos nesta região são do ano. E não têm que o ser. Não têm de todo que o ser. Pelo contrário, eles melhoram com a idade. Assumem características diferentes, claro. Ainda bem, E mas têm qualquer que ser vinho é trabalhados assim. para não é? isso. E têm que Claro. ser trabalhados para isso. Têm que ser preparados para que Exatamente. possam Tem que fazer uma envelhecer. batonagem, tem que haver aqui uma parte técnica a sobressair, temos que lhe dar volume, temos que lhe dar uma série de características que depois possam, naturalmente, eles terem essa capacidade e longevidade no tempo. Provavelmente iria-nos ajudar também a subir o preço final do Sim, vinho, não é? naturalmente, Íamos ter sim. mais oferta. Eu diria que o mais importante de tudo no mundo do vinho, como se calhar em todo o agroalimentar, eu aqui estou-me a cingir só àquilo que desenvolvemos, é obviamente que as pessoas reconheçam a qualidade para nos dar valor. Porque sem isso nós estamos a fazer grande coisa, não é? Presidente, nós, quando vimos a Mares, e este fim de semana somos convidados a vir a Mares para visitar as quintas, que outras coisas nós podemos aproveitar? Eu quero trazer a família um dia para a Mares, 2 dias, não vamos só estar na quinta. O que é que a Mares tem mais para nos oferecer, para estarmos aqui 2 dias? Rafael, dizia há um bocado que a Mares é dos poucos conselhos que tem um número de coisas de extrema importância. Temos o Mosteiro de Bouro, o Mosteiro de Dendufe e da Abadia, que são 3 ícones do nosso concelho, que estão aqui, de facto, que são uma riqueza, uma mais-valia do nosso concelho. Somos banhados por 2 rios, é o único concelho do país que é banhado por 2 rios, pelo Homem e pelo Cávado. Temos o Monte de São Pedro Fins, de uma beleza impressionante, num dia de sol, vê-se exposente o mar, se a pessoa não tem essa noção, vê o mar. E depois temos as casas de turismo, nunca se esqueça que a Mares tem cerca de 3.000 camas de alojamento local. Aquilo que se pretende, e quando o Rafael diz isso, de facto, eu venho a Mares uma semana passar férias. O que é que eu faço toda semana? Aquilo que eu pretendo, e pretendemos, e nesse aspecto o Vice-Presidente Isidro Araújo tem feito um trabalho excelente, é criar roteiros que eu num dia durma na Quinta da Tapada, me levante, vá almoçar à churrasqueira de Caldelas e vá até o Monte São Pedro Fins. Agora tem lá um baloiço que pode apreciar Braga, o Sameiro, o Bom Jesus, por cima. No dia seguinte vai almoçar ao Cruzeiro a Bouro, vai à Abadia. No outro dia vai almoçar, sei lá, são tantos restaurantes, sei lá, ao Sol da Ponta, ou a Troia. Não faltam. E depois vá a Rendufe e depois Rival. visitas as nossas adegas, as nossas casas. A Mares tem que criar programas, não é para semana, é para 15 dias, com circuitos diários, com subsídio de um autocarro que transfira 10 pessoas que estão num hotel, ou com as carrinhas que levam a família, que levam a passear. E isso é um trabalho que estamos a fazer, vamos fazer, só assim se consegue fazer com que o nosso concelho cresça e desenvolva e, sobretudo, atraia pessoas que venham a Mares e venham também às quintas, visitar as quintas. Para além da sinalética, que é importante, o que disse o Dr. Luís Mira, de facto a sinalética é fundamental, que leva com mais facilidade. Claro que eu, se quiser, pergunto, quem vai a Roma, não é pergunta para as coisas. Mas, enfim, a sinalética é fundamental. Por isso que eu digo, a Mares tem condições excelentes para que possa passar aqui 8 ou 15 dias com motivos, com tanta coisa diferente e com certeza saem daqui muito mais ricos. A Mares está aqui inserida numa sub-região, o Cávado. O Cávado tem características únicas.
vai do alto da serra até às profundezas do mar. Tem uma oferta fantástica como um subdestino na região. Acha que é importante também que este subdestino também se imponha para que cada uma dos municípios, dos 6 municípios fazem parte, lucre um bocadinho também com este posicionamento? Eu acho que este é muito fundamental. Eu volto a referir que, de facto, acima do cabo tem feito um trabalho excelente. O que nós queremos fazer, de facto, nós temos passar a mensagem que é do mar à serra, de Esposende ao Jerez. Nós temos potencialidades fabulosas. Eu concordo. Durante muito tempo nunca se fez grande promoção dos nossos territórios. Passámos a vida muito fechados, os concelhos, cada um olhar para o seu território e sempre olhar para o vizinho do lado, a ver se me ultrapassa. Não tenho esse conceito. O conceito que eu tenho é que nós temos de trabalhar em parceria. Braga é de facto a cidade de nós os 6 com de mais capacidade e potencialidade, mas quem vem a Braga, venha também a Vila Verde, que venha a Mares, que vá a Terras de Douro, que vá a Esposende e que vá a Barcelos. Mas isto é um trabalho que nós temos de fazer, de promoção. E cada território, com as suas potencialidades, com tudo o que tem de bom, é que tem que promover isso, fazer isso. Por isso é que eu digo, nós temos aqui uma atividade que queremos fazer, que é a ciclovia, que vai ligar a Mares, Terras de Douro, a Esposende, vai de facto unir os 6 concelhos e dar-lhe grandes potencialidades. Com esta determinação e com este empenho, e que eu sei que os meus colegas acima do cabo fazem um trabalho excelente de promoção, e vamos continuar a fazer. Há pouco estava aqui a falar de Braga. Braga tem um poder enorme da atratividade. Há muita gente que visita a cidade. O enoturismo e o vinho verde é cada vez mais procurado. Braga não tem oferta de vinho ou de quintas ou enoturismo. Aqui a Mares assume um papel fundamental para suprir esta necessidade da cidade. É isso. É abrir as portas que estamos a fazer hoje, o tema que demos. Somos nós, a Vila Verde, é Terras de Douro, enfim, quem gravita à volta de Braga. E cada um com aquilo que tem de bom. Nós, de facto, é o enoturismo que temos, é as nossas adegas, é a nossa gastronomia, é os nossos mosteiros, enfim, tudo aquilo que temos. Temos de ter essa capacidade de promoção e, como lhe disse, vamos continuar a trabalhar, que o caminho faz caminhando. É aquilo que eu digo, e apenas espero que esta pandemia nos deixe circular e trabalhar quem precisa trabalhar e viver, porque de facto já estamos a passar muitos problemas. Eu falo para o meu conselho, em que de facto esta pandemia está-nos a criar muitos problemas. Esperemos que isto se levante e para o ano possa o turismo e as pessoas circularem por Amares, por Braga, por Vila Verde, Terras de Douro, por todo o país. Luís, há pouco quando estava a falar dos montes e das montanhas, lá abaixo no Alentejo realmente é mais montes do que montanhas. Nós temos muitas montanhas também, além dos montes, pequenos montes, temos muitas montanhas, mas o território também ganha um sex appeal diferente, ou seja, nós demoramos pouquíssimo tempo do alto de uma serra a uma praia. Não tem as mesmas características que o Alentejo. A água não é muito mais fria que a do Alentejo, mas é um bocadinho mais fria. Mas a própria região também tem esta mais-valia. Como é que nós podemos cozer isto tudo para sermos mais apetecíveis? Para que as pessoas venham cá, para que visitem as quintas, para que o enoturismo também assuma aqui um papel de atratividade diferente, que as pessoas venham cá também para o enoturismo e depois usufruam desta região com características únicas. Como foi dito pelo Presidente Manuel Moreira, e no meu ponto de vista muito bem, é preciso, e se calhar até na pessoa do seu Vice-Presidente, fazer os tais panfletos, fazer os programas. Esses programas são muito importantes. Quando as pessoas não sabem o que fazer, é preciso dar-lhes o que fazer. E, portanto, esses programas que estão feitos e pré-feitos, é preciso incluir as adegas, é preciso fazer-lhes um bocadinho, e desculpem-me aqui a expressão um pouco mais leviana, é preciso fazer a papinha às pessoas, porque as pessoas não sabem. Quando se dirigem a uma região de turismo, por exemplo, se calhar a um posto de turismo em Braga, devia-se dar já a diferença entre os vários concelhos. O que é que pode fazer em cada um dos concelhos? E a pessoa adaptar ao seu gosto. Se eu sou uma pessoa que até nem gosto muito de vinho, se calhar vou preferir vir a Amares e vou para o outro lado. Mas se for uma pessoa que seja um amante de vinho, olha, até vou ver as quintas, como os mosteiros,
a história, ao fim e ao cabo, que a Mares pode ter para oferecer de diferente de outro concelho. Portanto, eu acho que isso é preciso adequar e adequando, talvez captando em Braga o turismo e a capacidade que o turismo tem de chegar a Braga, talvez exponencial para o resto do distrito, eu aqui diria do distrito, portanto num conselho intermunicipal que se calhar existirá e que é preciso pôr estes assuntos para desenvolvimento do território, porque não, eu costumo dizer, lá em baixo também há muito isso, e se repararmos, Estremoz está num distrito em que Évora é a capital e Évora também é muito monopolizadora, ou seja, porque tem muita capacidade de captar turistas pela história que tem e os outros concelhos à volta têm dificuldades. Estremoz, por acaso, tem feito um percurso muito interessante de captação de uma forma muito diferente. Estremoz hoje é quem quer comer muito bem, vai a Estremoz, é engraçado. Capta de forma diferente, tem naturalmente história na mesma, mas consegue captar numa vertente diferente. As pessoas, quando pensam em sair de Évora, pensam em comer bem, vão a Estremoz. Isto é positivo no ponto de vista da diversificação, porque é preciso arranjarmos desculpas, eu vou dizer desculpas, arranjamos formas de atingir o cérebro das pessoas, dizer assim, eu quero ver uma adega, vou à Mares. Não vai a Braga com certeza, porque claro. Braga não as tem. Portanto, é preciso um pouco, talvez, plantarmos as sementezinhas para poderem germinar. E eu acho que, primeiro que tudo, é preciso ter, portanto, estes panfletos bem organizados. E quando digo panfletos, hoje é muito de forma eletrónica, talvez trabalhar as redes sociais nesse ponto de vista, para que possamos ter atratividade em relação ao resto do território. Sendo ele complementar, que me parece lindamente, temos de trabalhar todos cada vez mais próximos e não distantes, porque só se acrescenta valor trabalhando próximo. Nós estamos numa casa que tem uma relação muito próxima, ou tem uma identidade muito próxima com Francisco Sá de Miranda. O projeto que tem pensado para a casa vai apostar nesta vertente? Fala-nos um bocadinho do que é que pretende, não só do Como é que veja a quinta no futuro, não é? Exatamente, é mesmo isso. Claramente, é assim, esta quinta tem essa grande mais-valia, se pensarmos, estamos a falar da pessoa que trouxe o renascimento literário a Portugal, portanto estamos a falar de uma pessoa que tem uma importância histórica tremenda, estamos a falar de uma... eu diria, estamos a falar de uma pessoa... vou-me desculpar aqui, se calhar, aquilo que eu vou dizer, mas estamos a falar do Cristiano Ronaldo da literatura. Obviamente temos que o situar à época em que ele viveu, sabendo de antemão que se calhar quem monopolizou muito a época, um bocadinho mais, embora se calhar coincidentes no tempo, terá sido Luís Vaz de Camões, não é? Portanto, que acabou por de alguma forma monopolizar com os Lusíadas, com uma só obra, o seu tempo literário. Mas pronto, eu penso que Sá de Miranda teve a faculdade de trazer aquilo que seriam a modernidade, digamos, da literatura ao Portugal, que estaria ainda muito atrasada face ao centro da Europa. Ele que esteve em Itália e que foi capaz de nos trazer esse desenvolvimento literário, que na altura era muito importante, ou seja, uma altura em que todos valorizavam muito a literatura, principalmente os círculos mais, obviamente, mais abastados, mas era muito valorizada a literatura nos círculos mais abastados. Isto para dizer o quê? Claramente aquilo que vejo é que o vinho seja um emblema, que seja, tenha a capacidade de levar aquilo que é Sá de Miranda ao mundo. Porque só assim faz sentido esta quinta. Esta quinta tem o sinal dele, tem aquilo que ele fez ao longo da vida e é aqui que devemos pegar de forma a valorizar os nossos produtos. Em conjunto com a autarquia, porque naturalmente há aqui uma coisa que é importantíssima e que eu gostaria muito que tivéssemos dentro da quinta, uma pequena amostra daquilo que é Sá de Miranda e o vinho. Mas em conjunto e transversalmente há aquilo que a Câmara penso que tem em mente também num futuro fazer, que é, se calhar, ter um centro de interpretação mais lato para Sá de Miranda. Portanto, que faz sentido a biblioteca ter o seu nome, tem várias ruas com o seu nome, o que faz algum sentido, a escola penso que tem o seu nome, correto? A biblioteca.
E, portanto, faz sentido nós podermos dar a quem nos visita essa capacidade de interpretar quem foi Sá de Miranda, porque já estamos a muitos séculos de distância. Então, nós daqui a uns tempos vamos poder comungar estas duas áreas, o vinho e a história agregada à propriedade em que faz estamos. todo o sentido. Quais são as castas que está a pensar apostar neste espaço que temos aqui? Não lhes vou dizer todas, mas não vou ser muitas. Não é pelo segredo. O segredo é sempre fazer bem feito. E não acho que o segredo seja mais do que isso. Mas 3 seguramente vamos ter. Será Loureiro, a base principal, Alvarinho e o Arinto, que é a trajadura. Pedernão, peço desculpa. O Alvarinho tem, porque fez um trabalho para o merecer, uma conotação, tem um posicionamento bastante importante, bastante interessante. Sabemos que também daqui a pouco tempo esta produção ou a denominação já pode ser atribuída a outras zonas de produção, sem estar circunscrita a Monção e Melgaço. O Alvarinho tem aqui uma importância também bastante relevante para a região dos vinhos verdes, não é? Eu penso que sim, porque se pensarmos um pouco, a região de Monção distinguiu-se essencialmente por fazer vinhos verdes sem gás. É engraçado. Porquê? É por ser diferente? Não, é porque entenderam que o caminho era aquele. Penso que 2 anos a esta parte, a CVRVV tem elegido ou tem feito um pouco bandeira que a região devia abandonar esse gás e esse açúcar. Porque fazer Coca-Cola ou fazer algum sumo, para mim é um bocadinho difícil. Acho que devemos apostar em fazer vinhos de qualidade. O gás é muito simpático para quem nunca bebeu vinho, porque está habituado a beber sumos, e os sumos têm gás. Mas eu acho que não é por aí o caminho do vinho. Não é por aí o caminho do vinho. O vinho é claramente fazermos um produto um pouco mais sério, onde nos possamos, de alguma forma, rever, pelo menos à mesa. Portugal é gastronómico. Nós estamos a beber um vinho doce com comida, não vejo interesse absolutamente nenhum. Pessoalmente, sou um pouco... Eu não digo em desfavor, porque acho que há nichos de mercado que é preciso satisfazer, como em tudo na vida, exatamente. Mas é preciso ir, talvez, mudando. É preciso tentar mudar. E é preciso querê-lo, naturalmente, que era aquilo que dizia há pouco, é preciso tentarmos ir começando a mudar a mentalidade e nós próximos, o nosso gosto também é evolutivo. E agora, para terminar, diga-me o que é que nós podemos fazer aqui durante este fim de semana, na Casa da Tapada? Pode-nos visitar. O que é que eu acho que é o mais importante? Para além de poder desfrutar daquilo que é a Quinta e a sua mata centenária, obviamente ver as vinhas, a adega que está visitável, aquilo que eu diria o mais importante é vir, porque as pessoas ao virem vão perceber se vale ou não a pena dar mais 1 ou 2 euros que lhes dá por um outro vinho. É aí que a gente constata se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, sou dos primeiros a dizer, se não faz sentido, não compre. Exatamente. Eu acho que é muito importante que as pessoas venham e percebam o que é que nós fazemos. Estamos naturalmente todos empenhados em fazer cada vez melhor. Podemos provar vinhos durante o fim de semana? Aqui? Podemos. Falar sobre esse vinho? Falar sobre esse vinho, temos a Catarina, que faz um trabalho excelente de divulgação da Quinta e que estará capaz de dar a provar, esclarecendo de uma forma, eu diria, não profissional, mas de uma forma simpática, aquilo que são as características do vinho. Nós temos 2 gamas, temos um 100% loureiro, portanto, que é o nosso Capela da Tapada, e temos um Alvarinho loureiro, que é o nosso Casa da Tapada, com, eu diria, o símbolo da Casa da Tapada, que é o Sá de Miranda. E, portanto, faz todo o sentido que as pessoas possam nos visitar e perceber aquilo que fazemos e valorizarem, se obviamente for do gosto delas. Presidente Manuel Moreira, este é um evento para repetirmos todos os anos. Claramente,
É um primeiro de muitos eventos, espero eu. De facto, conseguimos este ano, de facto, unir todas as adegas de uma forma muito simpática e aliciante, e por isso é um projeto que vamos continuar, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado aos dois por esta conversa. É sempre bom conversar sobre vinho, nesta casa lindíssima. Desejo maior sucesso para o evento e nós voltamos a ouvir e a ver na próxima semana, já sabe, à sexta-feira, do meio-dia à 1, nas ondas da Antena Minho, em 106.0, e depois também no Spotify ou no YouTube da Field Travel Minho. Até para a semana. Muito obrigado por estar connosco.